Olá, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 3. É a confiança em Deus na adversidade. É Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São inúmeros os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim e todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então, a gente vê aqui que ele está falando aqui que como cresce, né, os números dos adversários, quer dizer, que cresce o número das pessoas que estão levantando contra ele, né, que são números os que se levantam contra mim. Ele está falando aqui das pessoas que estão se levantando contra ele, né. E falam também que dizem de mim que não há Deus da salvação para ele. Que a pessoa precisa ter salvação, né? O Senhor é o escudo. Então tem aqui na palavra aqui em Efésios que fala sobre a armação de Deus, que é o escudo, né? O escudo é a Bíblia. E com a voz ele clama ao Senhor, né? Para que o Senhor venha socorrê-lo. Então que ele deita no Senhor, né? E descansa no Senhor, porque no Senhor ele tem proteção. E ele não tem medo de milhares de povos que estão correndo atrás dele. E está pedindo para que o Senhor o salve, né? Então aqui nós temos que pedir, ele quis dizer que nós temos que pedir, né? Nós temos que pedir para Deus nos socorrer, nós temos que pedir para Deus ficar com a gente, nós temos que pedir para Deus nos dar um livramento. Que eu acho interessante, quando eu estou buscando o Senhor, né, que eu estou orando, eu acho interessante que o Senhor coloca na minha vida, se é o que eu estou orando, ele apresenta as pessoas para mim, sabe? Ele vem até mim, ele coloca as pessoas para que eu venha orar para as pessoas. Então, ora para mim, fulano pede, né? Ora para mim, ciclano pede, ora para mim, ora para mim. Eu oro para as pessoas que pedem. Só que Deus tem o seu meio de oração, né? O Senhor tem o seu meio de oração. Então, quando as pessoas pedem, eu apresento as pessoas para Deus. Só que depois que eu estou orando ao Senhor, estou buscando ao Senhor, ele já coloca a pessoa, que eu achei interessante. Ele coloca, vamos supor, eu estou falando aqui, então eu vejo fulano na minha frente, eu já oro para a pessoa, pedindo para Deus dar um livramento para a pessoa. Aí depois de algum tempo, acontece da pessoa chegar em mim e falar, eu passei por tal coisa. Então eu acho interessante que não só Deus coloca a pessoa para poder orar, mas também ele coloca a pessoa, a mesma pessoa, na minha frente, para falar que aconteceu tal coisa com a pessoa e que a pessoa teve uma coisa boa que aconteceu com ela. Ou passou por uma cirurgia que eu não sabia, passou por uma cirurgia e Deus deu livramento na cirurgia, sabe? Eu acho interessante o modo de Deus trabalhar, que não sou eu que estou trabalhando, é Deus que trabalha em mim. Eu sou apenas uma serva de Deus, como vocês também são. Então, eu acho interessante isso daí.
Então, quando eu começo a orar, Deus apresenta a pessoa, coloca na minha frente a pessoa. Eu escuto a voz da pessoa. Tem coisa assim que eu escuto a voz da pessoa. Aí eu penso, nossa, a pessoa está precisando de oração. Aí eu vou e oro para a pessoa. E isso aí não é sempre que acontece, não é sempre. É uma vez ou outra. E na internet também as pessoas pedem, eu estou precisando de oração, então eu apresento a pessoa em oração. E aí eu descubro que aconteceu tal coisa com a pessoa. Então eu fico contente em saber que Deus usa do modo dele, né? E ele usando do modo dele, ele chama a atenção da gente, pede que a gente faça aquilo que ele quer, né? Então nas orações que eu faço, acontece isso comigo. E todos nós precisamos de oração. Não tem aquele que não precisa. Todos nós precisamos. Então, eu peço para que vocês venham compartilhar esse salmo, venham dar um like dele, para que outras pessoas venham alcançar essa palavra. E eu estou orando por vocês, tá? Estou apresentando vocês no trono de Deus. E estou orando por vocês. Que Deus os abençoe. Que Deus entre no lar de vocês e abençoe. Amém? Dê um like e compartilhe. Obrigada.